Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Em nosso programa anterior, iniciamos um estudo minucioso da parábola do credor incompassivo, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 18. Esta parábola foi citada por Allan Kardec porque ela retrata vários itens importantes relacionados ao assunto de que estamos tratando em o Evangelho segundo o Espiritismo. Já estudamos os versículos 23 e 24, nos quais Jesus diz que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Já no versículo 25, Jesus diz assim: E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Dividindo o versículo, temos na primeira parte: E não tendo ele com que pagar. Ora, nós precisamos nos lembrar que a dívida era praticamente impagável. 10.000 talentos era uma quantia que equivalia a 30 milhões de ciclos. Devemos salientar que dentro da lei de justiça que nos foi trazida por Moisés, esse servo não tinha a menor condição de pagar, de saldar esta dívida. Entretanto, com Jesus, dentro dos princípios da lei de amor, nós temos. É o que Pedro nos informa na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, quando o apóstolo diz, abre aspas, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Fecha aspas. Ora, a vida, o tempo, as oportunidades e todos os demais recursos que emanam de Deus são gratuitos. Tudo isso é de graça. Mas, no que diz respeito aos débitos que contraímos diante da lei de causa e efeito perante a nossa vida, esses débitos são, sim, suscetíveis de ressarcimento dentro da mais ampla e sábia justiça divina. Como Jesus mesmo nos ensinou, cada um de nós receberá de acordo com as suas obras. Nós sabemos que a reencarnação nos proporciona oportunidades de reparação de nossos erros, de aprendizado e, consequentemente, de aperfeiçoamento moral e espiritual. Por outro lado, não negamos que, em função de nossa invigilância, de nossa ignorância, muitas das vezes, durante a nossa existência, acabamos contraindo mais débitos. E quando, de retorno ao plano espiritual, preparamos a nossa próxima jornada na Terra, estes débitos são avaliados de acordo com os recursos que já possuímos e de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Nem sempre é possível resgatar todos ou grande parte deles na mesma reencarnação. Contudo, a providência divina, que se manifesta através da misericórdia e da justiça de Deus, sempre a nosso favor, nos proporciona o resgate de nossos erros quando nós estamos aptos, estamos preparados para a reparação e também quando estivermos em condições de aprender com eles, porque temos visto que não adianta simplesmente reparar uma falta cometida. É preciso aprender com ela,
para que amanhã, se estivermos novamente em uma situação semelhante, sejamos capazes de nos comportar de uma maneira diferente e, ao invés de contrair uma nova falta, darmos um passo à frente na nossa evolução. Na segunda parte deste versículo, temos: o seu Senhor mandou que. Ora, quem é o seu Senhor? Quem é o nosso Senhor? Senhor é aquele que tem autoridade sobre nós. Deus, a causa primária de tudo que existe, a inteligência suprema, segundo definição dada pelos Espíritos a Allan Kardec na questão primeira de O Livro dos Espíritos, ele é a autoridade máxima por excelência. Entretanto, às vezes, o nosso Senhor não é Deus, mas sim o pecado. No Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 8, versículo 34, João anota que, abre aspas, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Fecha aspas. Meus amigos, de fato, somos escravos das palavras que dizemos, somos escravos das ações que praticamos, somos escravos das atitudes que assumimos e assim por diante. Se nossas palavras, ações e atitudes são realmente contrárias a tudo isso que estamos aprendendo com Jesus e com os espíritos superiores, quer dizer então que estamos indo contra a lei maior. Estamos indo contra a lei divina e, consequentemente, estamos então pecando. É preciso termos uma postura condizente com aquilo que estamos aprendendo. Tudo isso porque a nossa vivência diária deve ser coerente com o que temos aprendido em nossos estudos. Uma vez que a nossa prática é diferente da teoria, corremos o risco de também sermos enquadrados como hipócritas, da mesma forma que Jesus se referia aos fariseus de sua época, que sabiam o que precisavam fazer, mas que, por conivência, não faziam. Na próxima parte do versículo temos: ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha. Naquela época, o credor tinha o direito de vender o devedor insolvente, juntamente com a sua família e os seus bens, a fim de reaver pelo menos uma parte da dívida. Analisando essa parte do versículo da ótica do espírito imortal, precisamos nos lembrar que quando nos complicamos, a lei de causa e efeito nos cobra, nos exige a devida reparação e muitas das vezes nos priva daquilo que não soubemos usar ou desfrutar com equilíbrio e bom senso. Esse homem, pela extensão de suas enormes dívidas, se tornara indigno de possuir no futuro, ou mesmo em reencarnações subsequentes, os valores que não conseguiu administrar. Inclusive, como propõe o ensinamento de Jesus, a própria família e seus bens materiais. Se nos dias atuais encontramos ao nosso redor pessoas solitárias, sem a bênção de uma família, detectamos também os isolados, aquelas criaturas de sentimento eclipsado, incapazes de realizarem obras mais significativas e até mesmo destituídos das mínimas condições de reconforto e segurança. São essas criaturas os compromissados de ontem, que, em reencarnações passadas e nos termos desta mensagem, foram privados de mulher, filhos e tudo quanto tinham, e para quem devemos dirigir
os nossos melhores sentimentos de compaixão e de cooperação, a fim de que tenham serenidade ante a prova que a lei os submete, até que eles estejam em condições de equacionar seus débitos. Podemos entender como filhos tudo quanto se produziu ou se tem produzido na esteira do nosso próprio destino. A perda destes filhos são os lances que, em determinadas circunstâncias, surgem, retirando do seu artífice os direitos de usufruir desses valores que, às vezes, ele gastou muitos anos ou existências empenhado em construir. Por outro lado, se os filhos são as nossas conquistas, são os elementos que conquistamos ao longo das nossas reencarnações, a mulher citada nesta passagem do Evangelho pode ser compreendida como o vaso geratriz representativo dos instrumentos que nos são concedidos para a edificação dos mais almejados ideais no tempo e no espaço, porém também passíveis de serem tomados para atender ao cumprimento da lei. Neste contexto, podemos situar a inteligência, as forças físicas, as habilidades, as amizades e tantos outros talentos e recursos que são passíveis de nos serem retirados pela lei divina, embora temporariamente. E na última parte deste versículo, Jesus então explica que tudo isso seria necessário que ocorresse para que a dívida se lhe pagasse. O pagamento da dívida é a restauração do equilíbrio da criatura perante si mesmo e perante a lei. A par da quitação da dívida, que representa o alcance da harmonia dentro da existência, dentro da nossa vida, vige a sabedoria de Deus, que, valendo-se da imperiosidade das leis, proporciona ainda o encaminhamento de recursos valiosos, imprescindíveis ao avanço na busca da libertação. Passemos agora ao estudo do versículo 26, onde Jesus diz: Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Vamos analisar a primeira parte. Então aquele servo, prostrando-se. A palavra então significa o momento, a hora em que cada um de nós, na sucessão dos acontecimentos, é convocado à prestação de contas perante Deus e perante a consciência. É o nosso momento de avaliação, de aferição. Se nessas circunstâncias a cobrança pode até ocorrer em termos de coletividade, cada criatura, como aquele servo da parábola, é chamada individualmente, de acordo com as condições e montante de recursos que arregimentou nas experiências pessoais que lhe foram afetas. Nesse instante em que a lei divina exige o nosso posicionamento, ainda que esteja o espírito vinculado às faixas do orgulho, da vaidade, outra alternativa não lhe resta senão curvar-se com humildade, principalmente nessas ocasiões que nos desnudam, colocando-nos face a face com a nossa realidade. Por isso que aquele servo prostrou-se perante o Senhor, numa atitude de humildade, mesmo que ele ainda conservasse na sua intimidade um misto de orgulho, de vaidade, de soberba, ali, constrangido pela lei, no seu momento de avaliação particular,
e sabedor do montante enorme da sua dívida, ele não tinha outra opção que não fosse se curvar reverenciando o Senhor. E esta é a segunda parte do versículo. O servo o reverenciava. Frequentemente, quando estamos envolvidos em paixões, julgamos que Deus está distante. E aí, via de regra, deixamos de respeitá-lo. Só que, quando somos chamados à prestação de contas, aí nós nos colocamos na nossa verdadeira posição, reverenciando o Senhor, dispondo-nos a honrar e respeitar o Criador. Mesmo que num primeiro momento nós não façamos isso por livre e espontânea vontade, o próprio rigor da lei vai nos constranger a essa situação. Na terceira parte do versículo temos: Senhor, sê generoso para comigo. Isso quer dizer que, uma vez reconhecendo a nossa situação difícil, apelamos, suplicamos para que o Senhor seja bondoso para conosco. Isso acontece com a maioria das pessoas. Quando está tudo bem, nós nos esquecemos do Senhor. Mas quando a situação aperta, lá vamos nós apelar para a bondade divina. E ainda bem que Deus, por ser Deus, sempre é bom e generoso com todas as suas criaturas, mesmo com aqueles que são devedores contumazes. Só que Deus, como Pai amoroso, justo e misericordioso que é, Ele não pode ser complacente com o erro e por isso conta com a sabedoria de suas leis. Sem as leis e sem a ordem em todos os terrenos, o universo poderia, talvez, entrar naqueles tristes quadros de desordem e de caos, o que não acontece porque ele é governado por um soberano, e esse soberano é justo, sábio e amoroso, e criou leis perfeitas. E na última parte do versículo temos o comprometimento do servo, que promete que tudo te pagarei. Vejam que a frase está no singular. Tudo te pagarei, o que quer dizer que trata-se de um compromisso individual. E além disso está o verbo no tempo futuro, pagarei, quer dizer, o servo está pedindo mais um tempo e mais oportunidades, em vista do mau uso dos elementos que ele havia recebido em forma de orientações, de experiências, de companhias. O que temos aprendido com a doutrina espírita é que, diante da percepção mais profunda do somatório de nossas falhas, e uma vez conscientes da necessidade imperiosa de quitá-las, não nos é difícil posicionar reverentes e solícitos, predispostos a adotar de forma prática recursos capazes de sanear a triste presença do desequilíbrio que portamos em nossa intimidade. No entanto, frente aos acontecimentos indutores do progresso, quase sempre vimos-nos presos às algemas das cristalizações milenares, rejeitando sistematicamente o ensejo de assumir de vez o trabalho libertador que nos compete. Sem dúvida alguma, somente operando incansavelmente no bem de todos, rumaremos para a meta redentora que o Evangelho de Jesus estabelece para cada um de nós. E para encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos estudar agora o versículo 27, onde diz que o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Na primeira parte do versículo temos o Senhor daquele servo.
O Senhor se apresenta e se evidencia em função de cada um. Senhor, como vimos anteriormente, é aquele que reúne condições de autoridade, de superioridade, ao qual não temos como furtar-nos nos momentos de avaliação de nossa conduta. Na sequência do versículo, diz que esse Senhor, movido de íntima compaixão. Vamos estudar essa parte. De acordo com o Livro dos Espíritos, um dos atributos de Deus é que Ele é soberanamente justo e bom. Até agora temos visto o lado da justiça. Neste momento se fala em compaixão, que é a filha do amor e da bondade. Esta virtude exterioriza-se do íntimo, isto é, do coração, do sentimento. Se perante a lei, perante a justiça, somos intimados à liquidação até o último centavo, ou como diz o Evangelho, até o último ceitil, perante Deus, que é o nosso Senhor Supremo, o nosso Pai, somos beneficiários de sua compaixão, que, em nome da misericórdia, chega a cada um de nós, que se dispõe verdadeiramente a abrir o seu coração na extensão da compreensão, da tolerância para com os irmãos em humanidade. Que fique claro, então, que a compaixão, a misericórdia do Pai chega para aqueles que se dispõem a abrir o coração para compreender e tolerar os seus irmãos em humanidade. Clarencio, no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, nos ensina que é da lei que aquele que não coopera não recebe cooperação. Fazendo uma analogia com esta passagem do Evangelho, podemos dizer que aquele que não tem compaixão, que não tem misericórdia para com o seu próximo, também não é digno de ter a compaixão e a misericórdia do Pai. É preciso cooperar para recebermos cooperação. E na última parte do versículo, Jesus diz que o Senhor soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Meus amigos, isso acontece com todos nós muito mais vezes do que nós supomos. Sempre que nos é permitido deixar débitos congelados e partirmos para novas experiências, para novas reencarnações, é uma prova de que Deus, entre aspas, nos perdoou as dívidas. O benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos diz que a reencarnação é praticamente o perdão de Deus às nossas faltas. Somos perdoados porque contamos com a vida, com o tempo e com as oportunidades para utilizar tudo isso de acordo com o nosso livre-arbítrio e fazer diferente, fazer melhor, fazer correto. Somos perdoados, mas não somos limpos. Há necessidade de nós mesmos irmos lavando com paciência e com determinação a nossa própria roupa espiritual, a fim de que, na época própria, sejamos encontrados com a chamada veste espiritual adequada e limpa para o festim das bodas. No nosso programa da próxima semana, veremos a continuidade da parábola do credor incompassivo. Agradecemos a companhia de todos vocês e rogamos a Deus, nosso Pai Celestial, que nos abençoe a todos.